Vamos para a página 24 de ciências, tá? Que hoje a nossa aula remota será de ciências. Bom dia, quarto ano. Abram na página 24. Os fungos e a produção de alimentos. Pai, você disse que os fungos são utilizados para produzir bebidas alcoólicas. O que mais podemos produzir com eles? Segundo quesito, o que você responderia, Elias? A gente pode falar aí sobre o pão, queijo, né? O bolo, que são feitos pelos fungos. Jairo explicou a Elias que graças a alguns micro-organismos podemos produzir e enriquecer alguns tipos de alimentos. Fungos, além de fermentarem o açúcar para a produção de etanol nos combustíveis, também produzem álcool durante a fabricação de bebidas, como o vinho e a cerveja. Esse processo, além de gerar etanol, resulta na liberação de gás carbônico, o que permite o uso de levaduras para o crescimento da massa de pão em geral. Alguns tipos de fungos são acrescentados à massa do queijo para dar um sabor característico a ele. Fungos também servem como alimentos. Você se lembra do champignon que comemos no restaurante? Então, esses cogumelos comestíveis aqui, são fungos. E aqui na massa do pão, para fazer esse crescimento aí, o fermento é feito com fungos. Para a produção de queijos e iogurtes são utilizadas bactérias que realizam a fermentação láctea, resultando na coagulação do leite. As bactérias são utilizadas também na produção de picles, bebidas e vinagre. A fermentação láctea produz o ácido láctico, transformando o açúcar presente no alimento, leite, vegetal, etc., e garantindo a este acidez, consistência e sabor característico. Alguns tipos de bactérias são utilizados como probiótico, como os lactobacilos vivos, presentes em algumas bebidas à base de leite, que ajudam na regulação no funcionamento do intestino. Aí no glossário tem probiótico, bactérias benéficas aos seres humanos presentes em alguns alimentos. Terceiro, vamos verificar se você entendeu. Círculo de azul, os alimentos produzidos por meio das bactérias, de amarelo por fungos e de verde por fungos e bactérias. O alimento aí que ele é produzido por bactéria, tá? É o pão, tá? Os que são produzidos por fungo, o queijo, e pelos dois, fungos e bactérias, o pepino. Integrando com geografia. O campo e a cidade apresentam uma relação de dependência entre si. Muitos dos produtos consumidos na cidade, como roupa de algodão, são confeccionados com matérias vindo do campo. Com a alimentação não é diferente. A agricultura praticada no campo produz o alimento que será consumido tanto pelos moradores da zona rural quanto os da cidade. Primeiro, qual é a diferença entre campo, cidade e município? Você vai dar a resposta de acordo com o que a gente estudou lá em geografia. Segundo, o queijo que vem do campo é produzido a partir da fermentação do leite. Qual micro-organismo participa desse processo? E o micro-organismo que vai participar aí da fermentação do leite, tá? É a bactéria. Terceiro, o leite extraído da vaca para a produção do queijo se enquadra em qual atividade econômica praticada na zona rural? Na pecuária, né? Que é a criação de vacas. Quarto, um município onde você mora possui área rural? Se possui, qual é a produção predominante? Frutas, verduras, leite, ou etc. Faça uma pequena pesquisa, veja na parte rural, tá? Da nossa cidade o que é que se produz e responda a um quarto quesito. Página 26. A importância ambiental do micro-organismo. Nossa, pai, os micro-organismos são mais importantes do que eu imaginava. Sim, e eles são muito importantes para o meio ambiente também. Primeiro, como você justificaria a fala de Jairo? Converse com os colegas e o professor antes de responder. Por tudo que a gente já aprendeu até aqui, a gente viu que, as bactérias e os fungos, eles vão atuar,
como seres decompositores da natureza, e ele assim vai reciclar a matéria, transformando ela em energia. Os fungos e as bactérias, na natureza, desempenham o papel de decompositores. Esses seres alimentam-se de matéria orgânica morta, como o resto de alimentos e de animais mortos. Dessa maneira, os resíduos são decompostos e os nutrientes neles contidos são reutilizados pelos fungos e pelas bactérias, que os devoram. Além disso, a parte da decomposição dos restos da matéria orgânica, forma-se o humus, um composto rico em nutrientes que torna o solo altamente fértil para o plantio. Os seres decompositores atuam também nos ciclos biogeoquímicos, processos que ocorrem na natureza para garantir que elementos como o oxigênio, por exemplo, circulem no meio ambiente continuamente. Nesse ciclo, os elementos disponíveis na natureza são transformados e aproveitados por uma série de seres vivos, sendo constantemente utilizados. Segundo, você já estudou um desses ciclos, cite o nome dele. O ciclo que a gente já estudou, né, foi o ciclo da água. Página 27. As bactérias especificamente presentes nas raízes de plantas capturam o nitrogênio gasoso do ar para aproveitamento da planta. Esse processo faz parte do ciclo do nitrogênio, no qual este elemento é reutilizado de maneira contínua no meio ambiente. Os fungos e as bactérias, em conjunto, desenvolvem ao solo o carbono presente na matéria orgânica morta, participando do ciclo do carbono. Os fitoplânctons são micro-organismos encontrados nas águas marinhas. São seres que realizam a fotossíntese, processo em cuja etapa final, como você já estudou, o oxigênio é liberado. Esses fitoplânctons produzem grande parte do oxigênio presente na camada da Terra e por isso são considerados o pulmão do mundo. E se não houvesse micro-organismos? Como você responderia à pergunta de Elias? Se não houvesse, gente, os micro-organismos, não haveria vida na Terra, tá? Nós vamos agora para a unidade 4, prevenindo e cuidando de doenças, página 32 e 33. Na primeira folha nós vemos aí, tá? Que é uma refeição, onde um dos componentes da mesa está espirrando e vejam que no lenço está sendo colocado no ar várias gotículas do seu espirro. Na página 33, eu tenho Urbano e Otávio, aliás, Urbano e a mãe dele bem apreensivos, tá? Porque a gente viu na unidade passada como a gente deveria, né, se colocar quando tivesse uma pessoa gripada com algum vírus, como a gente deveria agir. Então, se para começo de conversa aí, vocês vão responder com respostas pessoais, tá? Do primeiro ao quarto, lembrando de tudo que a gente aprendeu até agora. A família de Urbano decidiu fazer um almoço com os amigos e parentes. Seu tio e sua mãe, contudo, aparentam estar gripados. Então, você vai ler do primeiro ao quarto e responder como você acha que deveria ser feito aí nesse caso. Vamos para a página 34. Ameaças à saúde e o diagnóstico de doenças. Doenças, infecções e alergias que afetam nosso sistema imunitário. Tia Cecília ausentou-se por alguns minutos e quando ela voltou, Urbano quis saber aonde ela tinha ido. Fui lavar as mãos, todos vocês deveriam lavá-las também.
Primeiro quesito. Por qual razão tia Cecília foi lavar as mãos? Ora, para a gente sentar à mesa, né, para a gente comer, antes de comer, a gente precisa lavar as mãos para evitar que algumas contaminações acabem se levando à boca. Porque é por meio das mãos que a gente vai levar o alimento até a boca, mesmo que utilizando a colher, mas é um canal, né, a nossa boca, de várias doenças que podem entrar devido a mão suja. E também por baixo das nossas unhas. A gente precisa lavar porque por baixo das nossas unhas ficam vários problemas acumulados. Segundo, você concorda com o que tia Cecília disse na imagem acima? Por quê? É uma resposta pessoal, tá? Mas vocês vão ter que concordar porque a tia Cecília ela fez uma grande coisa, né? Para que evite as doenças contagiosas. Terceiro, você costuma lavar as mãos antes de comer? Resposta pessoal. O Urbano aprendeu que todas as ações que ajudam a evitar a contaminação com micro-organismos patogênicos, aí tem do lado glossário, que provoca ou pode provocar doenças. Tá? Patogênico, ele provoca ou pode provocar doenças. Devem ser realizadas sempre que possível, prevenindo assim muitas ameaças à nossa saúde. Tia Cecília disse ao Urbano que uma boa higiene evita que tenhamos alguma doença contagiosa. Quarto, é uma resposta pessoal. Você já teve alguma doença contagiosa? Se você já teve, você vai dizer o que foi feito para curá-la. Lá na página 35, eu tenho o quinto quesito. A gripe é causada por qual tipo de micro-organismo? Relembre o que você estudou na unidade anterior. A gente viu, né, que a gripe ela é relacionada a um vírus. Né? A tia até mostrou a foto de um vírus da gripe. Na página 36, a gente vai conhecer algumas doenças contagiosas e outras que não são contagiosas. Quando uma doença é contagiosa, como a gripe e a tuberculose, os micro-organismos que a causam podem passar de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. Isso pode acontecer pelo ar, pelo contato direto ou pelo manuseio de objetos que foram utilizados pelas pessoas doentes. Cada doença contagiosa é transmitida de uma forma. Já as doenças não contagiosas, como as cardiovasculares, o diabetes, o câncer e doenças crônicas respiratórias, são aquelas que não podem ser transmitidas para outras pessoas. Lembre-se, infecção é a penetração, o desenvolvimento e a multiplicação de determinados micro-organismos no corpo, causando uma doença ou um processo infeccioso. Página 37. Os agentes infecciosos, na maioria das vezes, são micro-organismos como vírus, bactérias, fungos, parasitas, etc., que quando invadem o corpo, em quantidade suficiente, provocam um estado de desequilíbrio em funcionamento chamado de infecção. Isso a gente viu nas aulas passadas, né? Geralmente, as infecções que afetam organismos humanos são infecções virais, causadas por vírus que invadem o organismo e podem ser evitadas por meio de vacinas, tá? Ou infecções bacterianas, causadas por bactérias e devem ser tratadas por meio de antibióticos. Primeiro, tio Luiz e Lúcia estão gripados, pois entraram em contato com uma pessoa infectada. Como esse tipo de infecção pode ser tratado? Discuta com os colegas e com o professor. Para que eu trate uma gripe, eu preciso tomar um medicamento específico para a gripe, né? Para poder aliviar os sintomas da doença. Segundo, reveja a ilustração da abertura da unidade. Quais são os sintomas da gripe que podemos observar nela? Na cena da abertura, o que eu estou vendo aí? Eu estou vendo o nariz, né, escorrendo, ou seja, uma coriza. Eu estou vendo espirro, tá? E além desses sintomas, as pessoas gripadas elas também podem sentir dor de cabeça, febre, tosse, entre outros sintomas.
Observe a seguir informações sobre algumas doenças transmitidas por vírus ou bactérias e conheça a forma de contaminação, os sintomas e as medidas de prevenção e tratamento de cada uma delas. Eu tenho aí, tá, a primeira ilustração, que é de uma gripe, tá, gripe A. Os principais sintomas são dor de cabeça, tosse, irritação nos olhos, dor na garganta, cansaço, coriza, vômito e diarreia. A contaminação dessa doença pode ser transmitida pelo ar e pelo contato com as pessoas doentes. E ela é causada pelo vírus, tá? Influenza A. Existe vacina para esse tipo de gripe, certo? A prevenção, tratamento, prática de medidas de higiene, como lavar as mãos, água e sabão, e também a vacina. O tétano. O tétano, os sintomas são febre, tontura, suor excessivo, palpitações, espasmos musculares, rigidez no pescoço. Como que eu me contamino? Essa doença ela é transmitida por bactéria, que costuma estar em objetos enferrujados. Então, por exemplo, às vezes a gente está andando descalço, tá? Acaba se furando em um prego que está enferrujado. A gente precisa estar vacinado contra o tétano. Se não está vacinado contra o tétano, precisa ir a um posto de saúde com urgência, tá? Para poder tomar a vacina, fazer uso dos medicamentos para aliviar os sintomas, porque o tétano, ele não tem cura, certo? Sarampo. O sarampo, os sintomas são febre alta, coriza, dores no corpo, tosse e manchas avermelhadas na pele. A contaminação, ela é uma doença viral, altamente contagiosa. Ela é transmitida entre as pessoas por meio de secreção nasais, quando a pessoa tosse, espirra, tá? Contato com a fala da outra pessoa, acaba se contaminando. A prevenção do sarampo é a vacina. Existe vacina para sarampo, tá? E a gente precisa estar vacinado para poder não ocasionar esse tipo de doença, porque essa doença ela é altamente contagiosa. Então, se você se aproxima de uma pessoa com sarampo, infelizmente, provavelmente você pegará também, se não tiver vacinado, né? Hepatite C. Os sintomas são fadiga, sonolência, coceira na pele, peles e olhos amarelados, inchaço nas pernas e vômito. Como que eu me contamino? Ela também é uma doença viral que provoca inflamação do fígado, tá? É transmitida por sangue contaminado por meio de transfusão, relação sexual, alicates de unhas, entre outros objetos que furam ou cortam. Então, essa doença, você vai se contaminar se você tiver contato com o sangue da outra pessoa que também possua hepatite C. Qual é a prevenção para essa doença? Tomar vacina. Tomar a medicação adequada, tá? Esterilizar objetos usados em procedimentos cirúrgicos. Também, quando as mulheres que costumam ir mais à manicure, levar o seu próprio alicate para não ter contato com o alicate com a outra pessoa. Embora a maioria dos salões agora tem, né, o esterilizador próprio para poder limpar, mas é bom a gente prevenir, tá? E infelizmente ainda não tem vacina para a hepatite C. A AIDS. Os sintomas: febre persistente, rápida perda de peso, diarreia, dor de cabeça, náusea e vômitos, manchas avermelhadas para o corpo, tá? Tosse seca prolongada e garganta arranhando. A contaminação ela vai se dar por vírus, tá? Que é o HIV, transmitidos por meio de relações sexuais, sem uso de preservativos, ou pelo contato do indivíduo com sangue contaminado. Então, se você tiver contato com o sangue de uma pessoa com AIDS, você provavelmente pegará, tá? A prevenção não tem cura. O tratamento inclui a ingestão de um coquetel
de medicamento durante toda a vida. Infelizmente, esse vírus do HIV, ele ataca o sistema imunológico, tá? E a pessoa, quanto mais tempo passa, vai ficando fraca e precisa tomar esse coquetel de remédio para poder garantir a sua vida, certo? Mas infelizmente ainda não existe nem cura nem vacina. Dengue, chikungunya e zika. A dengue, o sintoma é febre alta, dor no corpo e atrás dos olhos, fraquezas e vômitos. Chikungunya, dores e inchaços nas articulações, nos pés, mãos, tornozelos e pulso. Zika, manchas vermelhas na pele, coceira, febre baixa, dores musculares ou nas articulações. A contaminação, ela vai se dar por meio da picada do mosquito, né? E a prevenção, a gente precisa tirar todos os criadouros próximo à nossa casa e na nossa casa. E o tratamento é repouso, a gente precisa beber muito líquido e usar os medicamentos adequados para poder aliviar os sintomas, como a dor e a febre.